estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido a não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Que Deus os abençoe, irmãos. Você chegou em paz? Você está em paz? Qual o conceito de paz? Qual é o entendimento que eu tenho a respeito da paz? Será que o entendimento que eu tenho a respeito da paz, eu tenho vivenciado isso? Ou, de alguma forma, ao longo da vida, ao longo do tempo, dos anos, daquilo que eu tenho vivenciado, enfrentado, quando chega no momento agudo, eu não sei, eu tenho perdido isso, essa paz. O que é isso? Como é que eu cheguei aqui nessa noite? Pensar sobre isso, irmãos, para mim, particularmente, é importante, é fundamental na nossa caminhada cristã. Nós começamos a celebração nessa noite fazendo a leitura de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 7, que chega a um determinado ponto que o apóstolo Paulo fala que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, é algo que vai além da compreensão do homem, que vai além das circunstâncias. Há de guardar a vossa mente e o vosso coração, guardará a vossa alma. Que paz é essa? A paz a que a Bíblia fala, que nós vivemos, é diferente do conceito da paz que o mundo pensa que tem, ou que fala sobre. Paz sem nenhum problema. Igual aquela música antiga de virada do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se lembra disso? Para muita gente isso é sinônimo de paz, ter saúde e dinheiro no bolso. Mas numa perspectiva bíblica, isso não é paz. E quando é que a gente vivencia isso? Quando é que a gente percebe isso? É em situações de adversidades, em situações difíceis. É ali que se manifesta a paz do Senhor, a paz que Paulo fala que excede o entendimento. Daí o porquê da gente ver e refletir isso a partir de Atos, capítulo 27. O que acontece aqui? Se você puder olhar, a gente só vai destacar, no capítulo 26, Paulo ele está sendo julgado. Ele é julgado, e aí ele, como um cidadão romano, ele tem o privilégio de ser julgado em Roma por César. O capítulo 27 é justamente a trajetória, a viagem até chegar em Roma. E ele é levado por uma tropa de elite, um centurião e com os seus soldados. E ele pega, num primeiro momento, um navio, depois ele pega um outro navio, com esse destino de chegar em Roma. Mas nesse segundo navio, ele percebe que vai ser difícil essa viagem, que o negócio está meio estranho. Se você puder ver comigo, por gentileza,
o versículo 7, Atos 27, versículo 7 diz: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade. Ele fala aqui, olha, está difícil o negócio. Já percebo que vai ser difícil isso, e de fato é. É uma viagem arriscada. E aí eu estava vendo, nessa questão, aqui está perto de um final do ano, aqui está no outono, perto do inverno, e naquela época, a agitação do mar, naquela região lá, era muito frequente e comum. Isso já indicava o risco, já indicava o perigo que aquela embarcação ia passar. E com toda a dificuldade, o versículo 8 fala que eles chegam a um lugar chamado Bons Portos. Só que esse lugar chamado Bons Portos não era um lugar apropriado para passar o inverno. Um pouco mais na frente havia um outro porto com uma estrutura melhor, estava perto. E aí a tripulação, o comandante, percebe que não, vamos arriscar, vamos chegar num lugar mais estruturado, um lugar mais calmo, um lugar que vai nos dar uma estabilidade. E aí eles saem desse lugar, que não é um lugar apropriado para passar o inverno, e eles se arriscam mais na frente. Diz o texto, se você puder acompanhar comigo, a partir do versículo 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. E aqui a gente tem que entender, geralmente, quando a gente se depara no livro de Atos, nas cartas, Paulo falando, ele é uma autoridade. Porém, nesse contexto aqui, ele não é uma autoridade. Nesse contexto aqui, ele é um prisioneiro. Tem pessoas aqui, tem o capitão, tem o dono do navio, o dono da carga, tem o centurião, gente que ocupa lugar de posição aqui nessa embarcação, mas mesmo assim Paulo está chamando a atenção, ele está exortando, olhe para o perigo. Mas ele não é uma autoridade. E aqui, queridos, eu quero chamar a sua atenção. Tem situações que a gente acaba vivendo por consequência, é a situação. Não fui eu que provoquei isso. Eu estou passando, eu estou sofrendo, porque alguém tomou uma decisão. Porque, no caso aqui, a maioria tomou uma decisão. Para mim está claro, para mim está óbvio que vai ser difícil, que vai ser arriscado, mas eu sou o voto vencido. Mas o que fazer? Não tem o que fazer, você tem que viver, você tem que enfrentar. O que acontece a partir daqui é que tudo aquilo que ele fala só piora, vai se agravando. Chega a uma situação limite, se você puder acompanhar comigo, aqui no versículo 20, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A situação chegou num ponto que eles estavam dentro de um furacão, que eles olhavam para o céu,
não conseguia ver o sol, não conseguia ver as estrelas, e todos perderam a esperança. E é nesse contexto que esse homem se levanta e diz: tenham coragem, não temas, porque um anjo de Deus me falou que ninguém vai perecer. Olhar para esse texto e refletir sobre a paz de Cristo em meio às adversidades, confesso para vocês que é algo complexo, porque aqui tem várias mensagens, como se fossem camadas. A primeira camada, a primeira mensagem que eu quero chamar a sua atenção, está no propósito de Deus para com a vida de Paulo. Desde o início, desde o momento em que Deus fala com Ananias, estão lembrados? Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele cai do cavalo, ele perde a visão. E ele fica numa casa, num determinado local. O Senhor fala para um homem, dizendo: vai lá, Ananias, fala para Paulo, este será um instrumento de Deus para levar o evangelho para os gentios. Desde o início, desde o seu chamado, tem um propósito maior na vida desse homem. E que propósito é esse? Ele vai ser testemunha, ele vai falar na presença do imperador, ele vai fazer diferença no centro do poder da época. Muita coisa aconteceu na vida desse homem. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, quase morto por várias vezes. Mas qual é o propósito? Não era para ele morrer aqui. Ele não iria morrer aqui. E aí, se a gente muda e olha para Jesus, qual o propósito de Deus na vida de Jesus? De que forma Cristo deveria morrer como morreu, na cruz, não de outra forma. Mas você ter a convicção, você ter o chamado, você ter a certeza que Deus assim o separou para a obra, o separou para você ser sal, ser luz, fazer a diferença, não quer dizer necessariamente que você não vai viver em situações adversas, em situações que você olha e não vê mais o sol, não vê mais a lua, que você vai estar cercado de pessoas que também perderam a esperança. Mas ele dá testemunho. Um anjo, verso 23, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Não apenas ele recebe da parte de Deus, dizendo: não temas. Ora, se Deus falou que não temas, é porque mesmo tendo toda a intimidade, toda a experiência, por um momento ele teve medo. Mas Deus é tão bom, queridos, Deus é tão gracioso quando Ele nos abençoa. Até as pessoas que estão do nosso lado é agraciado com a bênção de Deus. Ele é generoso. A pergunta que fica para mim e para você nessa noite é: você tem convicção do propósito de Deus para a sua vida? E quando eu falo de propósito, eu não estou me referindo a ministério,
a ser pastor, missionário, não. Você, antes de ser um profissional, antes de ser um empresário, antes de ser um pai, uma mãe, um filho, seja lá que posição você ocupa, mas você tem consciência que você foi chamado para ser filho de Deus. Ter essa consciência que eu fui chamado para ser de Deus. Essa é a maior mensagem que a gente pode tirar aqui do texto. Desde o início, desde o chamado da vida desse homem a esse momento difícil, em outros momentos que estavam por vir na vida dele, é algo que sempre se fez presente na vida do apóstolo Paulo. E na nossa vida, queridos? Será que eu fui chamado apenas para frequentar uma igreja? Será que eu fui chamado apenas para estar no domingo e ouvir uma palavra? Participar de um café, de um almoço, tocar, abrir a porta, fechar a igreja, acender a luz, apagar? Tudo isso faz parte, mas será que é isso? Se resume a isso? Como hoje pela manhã, nós estávamos conversando, a minha espiritualidade não pode, nem deve se limitar apenas aqui, na igreja, em quatro paredes. O nosso grande desafio, o grande propósito de Deus para as nossas vidas é lá fora, e principalmente em situações assim, agudas. Mas tem uma segunda camada. Eu falei que são 3 camadas. A primeira é essa do propósito. A segunda tem a ver com uma responsabilidade que é humana. É tão interessante, irmãos, porque em todo o texto, e aí eu convido a você que possa ver com calma o capítulo 27 ao longo da semana, você vai ver que Deus fala, olha, ninguém vai perder, ninguém vai perecer, mas você vê um homem que está ativo, ele está olhando, ele está observando tudo o que está acontecendo. A partir do versículo 27, que nós não lemos, fala que alguns marinheiros, versículo 30, alguns marinheiros, eles estão procurando fugir daquela situação, porque esses homens, os marinheiros, e aqui deixa eu abrir um parêntese, a gente sabe muito bem, quem vive do mar, tem conhecimento de causa, sabe muito bem o que está por vir, diferente daquela pessoa que nunca entrou, que não tem conhecimento nenhum. Esses homens, eles têm o discernimento, diz, vai dar ruim, vão morrer. E o que a gente faz? Vamos salvar, vamos sair desse barco, essa canoa está furada, vai morrer todo mundo. Paulo, versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses homens não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Observe, ao mesmo tempo que Paulo diz, olha, recebi uma mensagem de Deus, que ninguém vai perecer, que todos nós vamos terminar bem, ao mesmo tempo tem uma responsabilidade que é humana, de ver como é que está acontecendo, de ver se aquelas pessoas que têm habilidade, elas estão presentes, ou se elas vão pular fora. Se pular fora, estamos perdidos. Paz, irmãos, nesse conceito do mundo lá fora, de problemas, de não ter problemas, de ter tranquilidade, isso não existe. Isso é ilusório, não existe isso.
Porque a qualquer momento você pode ter um dia bom. A qualquer momento esse dia pode mudar. Você pode receber uma notícia, uma má notícia. Pode acontecer um acidente. E aquilo que estava muito bom, que estava tranquilo, que estava calmo, pode mudar de repente. A gente está falando de paz, a gente está falando de um homem que tem convicção, tem certeza, que está vivenciando o propósito de Deus para a sua vida, mas que ele é atento, existe uma responsabilidade humana. Ele está observando, ele está acompanhando tudo o que está acontecendo. E ele sabe muito bem que se aqueles homens, se aquelas pessoas que têm habilidade de lidar com o navio, com o mar por lá fora, está todo mundo perdido. Ou seja, e aqui vem a segunda lição, o que é que você tem feito? Ou tem aquela concepção errada de paz, eu não vou fazer nada. Vou entregar nas mãos de Deus e não vou fazer nada. De fato, tem situações que não tem o que fazer. Sabe aquele negócio que o nosso Deus é o Deus do impossível. Se chegou a um ponto que o impossível se fez presente na minha vida, eu entrego nas mãos de Deus. Mas se existe alguma coisa que eu possa fazer, eu tenho que fazer. No caso de Paulo, ver o que estava acontecendo no navio. E aí eu pergunto para você, querido, e você? Tem ficado atento no seu barco, seja lá do que venha a ser o seu barco? Sua família, sua vida, seu emprego, seu negócio? Você está atento no que está acontecendo? O que é que você pode tomar como providência? Ora, tem situações, não sendo repetitivo e acabando sendo, que não tem o que fazer. Então, confia, descanse, entregue o teu caminho ao Senhor. Mas tem outras situações, faça o possível. A terceira e última camada, digamos assim, desse texto, que eu acho incrível. Acompanhe comigo o versículo 34, que diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. O que eu acho bacana disso, e aqui nessa passagem ainda tem um pouco da segunda camada, digamos assim, que é a responsabilidade, ou seja, a gente tem que comer, a gente tem que ficar forte para lutar, para enfrentar a situação. Mas nessa terceira camada aqui, é que em meio ao caos, sem esperança, gente querendo pular fora, o barco está mais para lá do que para cá, esse homem reúne o povo, dá uma palavra de ânimo e diz: vamos dar graça, vamos agradecer a Deus. Você consegue imaginar isso, queridos? Ou melhor, você consegue fazer isso? O barco está afundando, está sem esperança, está sem rumo, o pau está quebrando. Tem gente desesperada e você reúne o povo e diz: vamos agradecer a Deus.
como é que se agradece a Deus quando tudo dá errado. E esse é o desafio, somos chamados, essa é a loucura do Evangelho. É isso que Paulo fala, pois eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus. O mundo lá fora diz, você está louco, não faz sentido. Mas nós somos chamados a andar e viver por fé. Uma coisa é dar graças a Deus quando a situação difícil passou e vem aquele alívio e você faz, ufa, graças a Deus. Outra coisa é quando você não vê saída. Outra coisa é quando o negócio está apertado, não tem expectativa. E mesmo assim, contra a lógica, contra o sentimento, contra a razão, você agradece a Deus. O que é que Paulo fala? Em tudo o quê? Dai. Vamos lá, gente. Em tudo dai. Porque o quê? É a? Em tudo dê graça. Mas eu vou dar graça por tudo. Eu vou dar graça pela dor, pela morte, pela separação, pela dificuldade. Ora, se Deus fala que é para a gente dar graças a Deus em tudo, porque a vontade dele há de se revelar, então, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, por obediência à palavra de Deus, eu vou dar graça. Mesmo quando eu não consigo, não sai de dentro como algo profundo ou verdadeiro, diga, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, é por obediência, eu te agradeço, mas aqui está ruim, aqui dentro. Ele chama aquele povo para agradecer. E a gente, queridos? O que é que mais sai dos nossos lábios? Palavras de louvor a Deus ou de murmuração? Muitos são da minha geração e vão se lembrar. Ó vida, ó céu, ó azar. E era tão bom aqueles tipos de desenho, irmãos, que ao mesmo tempo a gente se divertia, e no desenho tudo dava errado. Mas não tem como dar algo certo para uma pessoa que só fica reclamando, murmurando, se queixando, se ressentindo de tudo e de todos. A gente vê aqui esse homem, gente, tem que comer, a luta vai ser grande, Deus falou, ninguém vai se perder. Deus tem um propósito na minha vida que é para Roma, mas ele foi tão gracioso que nenhum fio de cabelo ninguém vai perder. E é tão interessante que no final aqui do capítulo 27, chega numa situação que o centurião diz assim, ó, quem souber nadar pode pular no mar, vai. Quem não souber, meu amigo, se vira aí, pega um pedaço de pau, pega alguma coisa e tente se salvar. Os soldados queriam matar todos, só que um centurião que gostava de Paulo, diz assim, não vamos tocar em ninguém, deixa o povo se virar. Mas para cumprir a palavra do Senhor, ninguém pereceu, todos foram salvos. E os dias eram assim, dias de paz, em meio às diversidades. E essa paz não é ausência de luta, de choro, de dificuldade, de tribulações. Essa paz é saber que eu posso passar, eu posso viver qualquer situação.
eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o plano de Deus, eu sei que o chamado de Deus há de se cumprir na minha vida. E quando eu ando, quando eu vivo, de acordo com a palavra de Deus, Ele me abençoa de tal forma que as pessoas que convivem comigo são agraciadas e são abençoadas também. E eu não preciso ver o resultado para agradecer a Deus, porque eu confio em Deus, mesmo eu não vendo o resultado, mesmo eu não vendo a saída, mesmo eu não vendo a providência, eu agradeço e eu louvo a Deus. Porque a minha vida está nas suas mãos. E se a minha vida está nas mãos de Deus, saia aonde sair, eu estou bem guardado, eu não estou sozinho. E os dias eram assim, fala do passado. E os seus dias? E os nossos dias? Tem sido como?